salve família! Meu nome é Felipe Racim, seja muito bem-vindo ao 3 Pontos e a Falta, edição mais que especial, sabadou, aliás, bom fim de semana a todo mundo. Galera, confesso que hoje não seria dia de vídeo, vocês viram que a gente lançou um vídeo ontem, vamos lançar um vídeo amanhã, mas a rodada foi tão boa, e eu fiquei tão animado vendo o que eu vi ontem, que eu acordei cedo hoje e falei, cara, eu preciso falar disso, quero trazer as minhas análises para o nosso querido ouvinte. Então, vamos ter muita coisa legal para falar hoje, principalmente a vitória, mais uma vitória muito convincente desse time do Lakers, que tá chegando, gente. Cuidado com esses caras. A gente tá falando bastante dele, mas por mérito, porque é para mim a melhor história hoje na liga, esse vai não vai do Lakers nos playoffs. Vamos falar também de Philadelphia 76ers, que teve mais um jogaço do Embiid ontem. Vitória super convincente, super importante. Aquela statement win, né? Com um game winner do Embiid, ou seja, todos os ingredientes. Vamos falar dessa vitória, portanto, do Sixers para cima do Blazers. E por fim, vamos mencionar rapidamente a vitória do Miami Heat sobre o nosso glorioso Cleveland Cavaliers e como isso influencia a Conferência Leste. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas antes, obviamente, senhoras e senhores, eu quero pedir um momento tocando seu coração aqui. Já deixa o like no vídeo, amassa o like, siga o canal se você ainda não segue o 3 Pontos e a Falta, porque tem muito conteúdo bom chegando aqui, principalmente nos playoffs, onde a gente vai ter vídeos diários, família. Vamos lá, Los Angeles Lakers vencem mais uma, senhoras e senhores, e ontem a vítima da vez foi nada mais nada menos do que o talentoso time do Toronto Raptors. E quem tá acordando agora e viu, né, o placar, quer dizer, sem ver o placar e ver que o Anthony Davis teve apenas 8 pontos e o Lakers cometeu 20 turnovers, não acreditaria que o Lakers venceu essa partida. Que isso pra mim, gente, mostra a profundidade uma vez mais. Foram 61 pontos do banco, foram 5 caras com mais de 16 pontos nesse time. Mostrou resiliência mental, porque o time teve que lidar com muitas adversidades, foi um jogo muito apertado, o Toronto começou muito mais concentrado e chegou a abrir 15 pontos logo no primeiro tempo. E mostra também a importância que o D'Angelo Russell tem para essa equipe. Foi o primeiro jogo dele depois de voltar de lesão, e o cara já voltou como se não tivesse saído do time, dominou a partida, e é legal como é que ele oferece uma coisa diferente do que o elenco pode oferecer para esse time, né? Ele é um armador mais alto, ele é um armador mais criativo, é um armador que também tem um melhor arremesso das opções que o Coach Ham tem no banco. Então, ele transformou essa equipe. E o Lakers, gente, acredite se quiser, tá galgando a passos largos por uma vaga, quiçá até direta nos playoffs, né? Mas o terceiro quarto do Lakers foi pra esquecer. Eles fizeram apenas 4 arremessos de quadra nesse quarto, tomaram uma lavada, né? Mas o que eu senti, assim, teve uma jogada do Anthony Davis que teve 2 blocos praticamente seguidos. E, de novo, o Austin Reeves em transição corta a quadra praticamente inteira e consegue fazer pontuações rápidas, né? Que é o famoso fast break points que o inglês fala. E aí no quarto eles realmente dominam a partida, vencem o Toronto Raptors de maneira muito convincente, que foi, pra mim, mais uma vez, o banco pegando fogo. O Dennis Schroeder também teve uma partida muito, muito boa, principalmente no quarto, e que, inclusive, assim, tem uma hora interessante que o Anthony Davis estava no banco, né? E o Coach Ham queria colocar o cara de volta. E ele disse pro Coach Ham, não, os caras estão bem, né? A segunda unidade está jogando muito bem, não precisa me colocar. E ele, humildemente, entendeu, consequentemente, né? Entendeu que seus companheiros estavam bem no jogo, pediu para não entrar, e os caras pegaram fogo, né? Teve uma stretch de 8 minutos até 3 minutos faltando para acabar o quarto, que o D'Angelo Russell nesses 5 minutos tem 4 bolas de 3, todas em transição. Que, como eu falei, ele é um cara que ele talvez seja o único cara que tenha essa facilidade para pontuar nesse tipo de bola, né? Então o que eu tô querendo dizer? O Lakers entrou nesse quarto muito importante com 3 armadores. Eles jogaram com o Austin Reeves, com o Dennis Schroeder e com o D'Angelo Russell. Ou seja, teve um espaçamento de quadra muito, muito grande, porque esses 3 caras são absolutamente ágeis, ficaram no perímetro,
E mais importante, gente, eu acho que a gente fala do AD, né, com 8 pontos só, e eu não vou pegar no pé dele hoje, como eu sempre pego, pedindo pra ele ser agressivo, porque o Lakers venceram, acho que os 3 últimos jogos, 3 vitórias seguidas, com ele, por conta dele. Então, eu vou tirar um pouco o pé do acelerador, muito embora o Anthony Davis não ir pra linha do arremesso livre nenhuma vez no jogo, me preocupa. Eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais. Ajudar um pouco mais na ofensiva, para não depender tanto desses caras que eu mencionei. Mas enfim, hoje o cara tem crédito. Mas mesmo que ele não tenha tido uma noite eficiente do ponto de vista ofensivo, eu achei que a mera presença dele permitiu que esses armadores, tanto do time da segunda unidade, pudessem pegar fogo. Né? Não é coincidência que esses caras tiveram tanta facilidade para pontuar do perímetro. A presença física do Andrew Davis chamou a marcação dos caras grandes de Toronto e permitiu mais fluidez para essa equipe no perímetro. E essa importância que uma super estrela tem para a equipe, mesmo numa noite em que ele não está pegando fogo, o adversário simplesmente não pode se dar o luxo de deixar o cara sem marcação. Então, quando você ocupa os melhores marcadores com esse cara, né, o Pascal Siakam, por exemplo, o Anunoby, algumas horas fez essa boa, o elenco de suporte tem todo o espaço do mundo. E quando você tem vários, né, aí entra em crédito a profundidade desse time. Quando você tem vários jogadores que estão bem na noite, que são bons arremessadores, pela primeira vez em muito tempo o Lakers não tinha isso, o time responde. Em crédito pro banco do Lakers, que teve caras como o Rui Hachimura, que para mim teve um jogo muito interessante. Em 20 minutos só, o cara teve 16 pontos, 3 rebotes. O cara estou 78% de quadro, um aproveitamento absurdamente alto. O Dennis Schroeder, gente, que com a presença não apenas do AD no garrafão chamando a marcação, mas com o D'Angelo Russell em quadra, eu senti ele mais livre para fazer a boa dele, para fazer o que ele faz bem. Ele é um cara que tem tido mais sucesso desde que o D'Angelo chegou em Los Angeles, vindo do banco. Ele conseguiu fazer jogos interessantes, né, bons nessas últimas vitórias do Lakers, sendo titular, mas se ele consegue vir do banco com espaço, né, não precisar da bola na mão para fazer essa armação do time, ele pode ter jogos como o jogo que ele teve ontem. Foram 23 pontos para ele, sendo 3 de 6, estou 50% de distância, com 7 assistências. Outro cara que foi muito bom para mim também, o Wayne Gabriel, que vai ser importante agora vindo do banco, porque infelizmente a notícia que a gente tem é que o Mo Bamba tá fora até a postseason, ou seja, o Lakers inclusive tá considerando a hipótese de ir ao mercado para encontrar um substituto, mas o Wayne Gabriel teve um jogo seguro, na minha opinião, ontem, e conseguiu contribuir pro banco, que teve para mim como o cara do jogo, o Austin Reeves. Não é de hoje que ele tem sido praticamente o melhor reserva desse time. É incrível como que esse cara tem crescido, que nas 2 vezes que o Lakers precisou voltar pro jogo, foi ele o cara mais consistente, foi na mão dele que a bola caía mais, apesar do D'Angelo Russell ter tomado conta do quarto-quarto, os maiores déficits estão na conta do Austin Reeves, que conseguiu ser esse cara de confiança. Gente, para terminar a falar do banco, um dado muito curioso para quem curte estatísticas defensivas como eu, o quinteto titular do Lakers, todo mundo, menos o D'Angelo Russell, estava negativo no plus-minus. Ou seja, com esses caras em quadra, eles perderam pro quinteto titular de Toronto. E realmente foi um jogo ganho pelo banco. O banco inteiro foi positivo. E, curiosamente, o Dennis Schroeder teve o maior plus-minus do jogo, com mais 32. Ou seja, com o Dennis Schroeder em quadra, o Lakers bateu o Toronto Raptors por 32 pontos. É muita coisa. Austin Reeves, positivo 26 pontos. Hachimura, positivo 21. E o Wayne Gabriel, positivo 19. Ou seja, dessa vez não foi o Jared Vanderbilt que foi o maior plus-minus do jogo, o que mostra uma vez mais a versatilidade desse time, gente. Vitória super importante do Lakers. O Lakers venceu 7 das últimas 9 partidas. Está a um jogo atrás do Dallas Mavericks, que é 6º colocado da conferência, e a um jogo e meio atrás do Clippers, que é 5º, galera. Dá pra sonhar. Se antes a gente imaginava que o Lakers teria dificuldades, eu acho que um pouco a volatilidade dessa costa oeste tá fazendo com que o Lakers, nessa pequena arrancada, possa sonhar.
como eu mencionei, o Dallas Mavericks está apenas um jogo na frente dos caras, que é a primeira vaga direta para os playoffs. E o Mavs, a notícia que eu tenho é que o Luka tá obviamente fora, mas o Kyrie Irving é dúvida para a partida contra o Memphis Grizzlies, ou seja, depois da vitória do Memphis convincente sobre o Golden State Warriors, eu aposto no Grizzlies vencendo o Dallas Mavericks, principalmente sem o Luka e quem dirá sem o Kyrie Irving. Então, olho no Leicão, que pega o Knicks, meu Knicks no domingo, em casa novamente, o Knicks sem o Jalen Brunson, ou seja, mais uma partida em que o Lakers, pra mim, é favorito, deve vencer e tá chegando cada vez mais perto. Sem LeBron James, galera. Eu acho assim, quando o LeBron voltar, esse time vai mudar ainda mais, subir mais um degrauzinho e pode bater de frente com esses times da conferência que estão capengando. A gente viu o Phoenix Suns sem o Kevin Durant, a gente viu o Denver Nuggets perdendo 2 jogos em seguida, derrotas muito preocupantes contra o Chicago Bulls e ontem contra o San Antonio Spurs. Normal, mas assim, mostra que não há um favorito disparado e eu acredito nesse time do Los Angeles Lakers, assim como o Golden State Warriors, para pegar qualquer um desses caras da conferência e surpreender numa série de 7 jogos, porque não dá pra apostar contra esses caras. Muito bem, vamos falar agora do Philadelphia 76ers, que teve para mim uma vitória muito interessante ontem. Um jogo que eu tava acompanhando particularmente e tava chocado de ver como que eles estavam tendo dificuldades em conter o Portland Trail Blazers, que é um bom ataque, mas uma má defesa. Mas ainda assim, os caras perdendo por 21 pontos, nunca desistiram, não desanimaram. E com 1.1 segundo faltando, Joel Embiid faz o game winner e o Sixers vence a 5ª partida em 6 jogos e mostra que tá muito, muito forte pra reta final da temporada, principalmente com os rivais direto, principalmente como o Boston Celtics, por exemplo, que tá capengando um pouco. Eles não estão dando sinais de que vão diminuir o ritmo e crédito para as grandes estrelas. Primeiro tempo, como eu falei, foi muito atípico. Eu achei que o Sixers começou mal defensivamente e permitiu com que o Anthony Simons, principalmente, pegasse fogo. O cara teve 34 pontos, chutou 8 de 12 de bolas de 3, ou seja, o perímetro do Philadelphia não contribuiu, mas que depois do intervalo voltou pro jogo aparentemente. Né? Muito pela presença, como sempre, do PJ Tucker, que é um cara que faz as boas e faz toda a diferença do mundo nessa defesa de perímetro dos Sixers. Contiveram as transições, né? Não concederam pontos rápidos, né? Os fast breaks para Portland. E aí, gente, dava bola na mão do James Harden e do Joel Embiid. O jogo foi... Eles tiraram vantagens vagarosamente. E quando chegou no final do jogo, o Lillard teve a oportunidade de aumentar a diferença, mas eu senti que ele se precipitou, tentou um arremesso de 3 de muita longa distância. A gente sabe que esse aí é a marca registrada dele, mas foi uma hora muito importante do jogo. Ele podia ter penetrado, feito uma bandeja e praticamente garantido a vitória da equipe do Portland Trail Blazers, mas aí quando o Philadelphia pega esse rebote ofensivo e parte para a transição, e a propósito, foi muito interessante que o Doc Rivers não chamou timeout. E aí o Joel Embiid conduz a bola, ele pegou o rebote, ele conduz a bola, e quando o Doc Rivers percebe que o ataque não estava tão fluido quanto ele imaginou, não ia ser tão rápido quanto ele imaginou, aí sim ele pede timeout, vão pro banco, desenha a jogada para que o Embiid receba do James Harden no pick and roll e parta pro garrafão e ganhe o jogo numa bandeja. O interessante foi que nada disso aconteceu, e ainda assim eles venceram. O Joel Embiid pega essa bola, e ele, pelo Harden, o Harden fez um movimento lateral que chamou a marcação, e isso permitiu que o Joel Embiid penetrasse até a marca do lance livre, fizesse um fadeaway maravilhoso, e como eu falei, com 1.1 segundo faltando pro jogo, fazer o arremesso vencedor. Vitória absurda de Filadélfia, que é um time que para mim é diferente esse ano. É um time que tem profundidade, é um time que tá jogando com o Tyrese Maxey agora no quinteto titular, muito embora o DeAndre Melton seja um cara que possa jogar nessa backcourt junto com o Harden numa partida mais defensiva. O Niang também tem sido um cara que contribui muito com as bolas de 3 pontos. Mas, gente, tem que falar de James Harden e Joel Embiid. Eu acho que o Harden, assim, nesses últimos 6 jogos que eu mencionei, tem tido uma média de 11 assistências, perdão.
jogado muito aceitando o fato de que o dono do time é, sem dúvida alguma, o Joel Embiid, que mais uma vez ontem teve uma partidaça. O Joel Embiid ontem teve 39 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, com 65% de aproveitamento de quadra. O Joel Embiid tem feito 56% em arremesso de quadra efetivo em catch and shoot e 42% de jumpers vindo de dribles. Gente, isso são números de um amador. Essa eficiência, sem jogar debaixo do garrafão necessariamente, é um número de amador. Então, essa evolução do jogo do Joel Embiid é um dos motivos pelos quais ele tem tido uma temporada tão forte assim como ele tem tido, e porque o 76ers é, pra mim, um bicho diferente esse ano. A mentalidade também, como eu falei, tem mudado. O Joel Embiid, pela primeira vez em muito tempo, não tem se importado com a discussão do MVP. A gente percebeu nos últimos anos como é que ele se influenciava muito facilmente e às vezes deixava isso abalar ele, mas esse ano não tem rolado. O Sixers tem vencido seus oponentes por 9 pontos por 100 posse de bola com ele em quadra. E, gente, ele vem de matchups individuais muito convincentes. Nessa temporada, particularmente, ele já mostrou que ele bateu o Giannis algumas vezes, bateu o Jokic categoricamente nas últimas partidas diretas, e no começo da temporada venceu os embates com o Anthony Davis. Tudo bem que eles estão 0-3 contra Boston, mas contra Denver e Milwaukee eles estão 3-1. Ou seja, eles têm um matchup favorável, entre aspas, né, no papel, contra duas equipes, dois rivais diretos. Então por isso que eu acho que esse matchup de final de temporada vai ser muito importante. Então, olho no Philadelphia 76ers, principalmente o Boston Celtics, que não pode dar bobeira. Família, muito rapidamente falar da vitória do Miami Heat ontem contra o Cleveland Cavaliers. O Heat é um daqueles times que a gente não sabe o que esperar, né? Vamos ser bem honestos. Mas o Cavs jogou bem a partida inteira, atrás de um Donovan Mitchell absolutamente inspirado. O cara, mais uma vez, botou a bola debaixo do braço e liderou esse time jovem pra caramba do Cavs com uma vantagem muito considerável até acho que até o terceiro quarto. Ele terminou o jogo com 42 pontos, 15 de 30, achou 50% de quadra, sendo 8 de 15 bolas de 3. E outra coisa que me deixou muito espantado positivamente, obviamente, é que ontem eles jogaram sem o Darius Garland, mas, cara, quando você tem um banco tão profundo quanto o Cavs, as coisas ficam mais fáceis. O Caris LeVert começou nessa backcourt e fez muito bem o seu papel, deu conta do recado. Como eu falei, o Cavs dominou o garrafão a partida inteira com seus bigs, mas aí, gente, aconteceu um Jimmy Butler. Mais uma vez. E, aliás, fazia tempo que a gente não tinha um jogo assim, né? Fazia tempo que o Jimmy Butler não era aquele Jimmy Butler dos playoffs, que do nada ele acorda no terceiro, no quarto e ganha uma partida pro Miami Heat. Foram 33 pontos do Jimmy Buckets ontem, 12 de 16 de quadra. Absurdo. Uma bola de 3 só, que não é a boa dele, mas pra você ver como é que ele foi eficiente dentro do garrafão. Tyler Herro teve pra mim também um jogo muito bom, principalmente no quarto. Cortou a diferença do Cleveland quando mais precisava. Foram 5 de 7 bolas de 3, 25 pontos no total. O Bam Adebayo 19 pontos. E o Max Strus veio do banco com 14. Acho uma vitória muito importante para os caras, porque Brooklyn venceu, o Atlanta também venceu, então eles não podem se dar o luxo de perder espaço nessa conferência leste. Eles não estão tendo uma temporada muito interessante, então cada vitória é muito crucial. Então é isso. Obrigado a você pelo carinho. Bom fim de semana. Até amanhã.